A gente hoje vai continuar a falar de improbidade administrativa. Nos 3 últimos encontros, a gente começou a falar sobre os conceitos, a gente falou sobre competência, a gente falou sobre indisponibilidade de bens e falou muito também da jurisprudência do STJ. Já que o conteúdo de improbidade administrativa é relativamente novo, a gente tem muita produção literária, muita doutrina, mas o STJ está delimitando o tema e delineando melhor como que ele deve ser estudado e como que deve ser verificado. Bom, nesse encontro, a gente já vai entrar nas condutas que caracterizam a improbidade administrativa, que são as condutas dos artigos 9º, 10º e 11º. O importante é a gente tentar analisar a estrutura da lei. A ideia foi sempre começar pelos artigos, seguindo como o legislador colocou o tema, seguindo a disposição da lei. Por isso que antes já foi tratada da indisponibilidade de bens, que está nos artigos 5, 6, 7 e 8. Foi falado do conceito de improbidade administrativa e do dever legal do agente público em respeitar princípios, do dever da probidade administrativa. Nesse sentido, agora a gente então vai entrar nas condutas que caracterizam a improbidade administrativa. Vale lembrar que é um macete, uma forma de entender a legislação, como que o legislador pensou. Ele colocou as condutas em ordem decrescente de gravidade. Ou seja, primeiro se começa com o enriquecimento ilícito, que é a conduta caracterizada no artigo 9º. Já o artigo 10 trata do prejuízo ao erário e o artigo 11 trata da violação aos princípios da administração pública. Ou seja, você começa da conduta mais grave para as condutas mais brandas, que a punição, a penalidade prevista é mais branda. Bom, há uma outra situação que é importante ser verificada e que é muito debatida também, que é o fato de que, em relação ao artigo 9º, de condutas que caracterizam o enriquecimento ilícito, você sempre deve imaginar a caracterização do dolo do agente. O que é isso? É a intenção do agente. É o dolo, não é a culpa. Ou seja, não é negligência e imperícia que vai caracterizar uma conduta prevista no artigo 9º. O agente ele tem que ter o dolo de praticar a conduta que caracteriza a improbidade administrativa. Claro que não é um dolo que é um dolo genérico, não é um dolo específico. Porque você não tem que ter, o agente não precisa ter a vontade de praticar a conduta de se enriquecer ilicitamente, algo que tem que ser devidamente demonstrado no processo. Basta um dolo genérico. Assim vem entendendo o STJ. Já em relação à conduta do artigo 10, ou seja, condutas que caracterizam o prejuízo ao erário, o agente ele pode ser responsabilizado se ele agir com dolo e se ele agir com culpa grave. E em relação ao artigo 9º, também só na hipótese de dolo. Ou seja, a conduta intermediária, a conduta prevista no meio, entre os 3 artigos, 9, 10 e 11, só ela em que o agente vai se responsabilizar se ele praticou o ato com dolo e culpa grave. Nas demais, vai ter que ser com o dolo. E daí a gente consegue perceber que é muito mais fácil você conseguir demonstrar a conduta do artigo 10. O Ministério Público tem muito mais facilidade, porque é muito mais tranquilo comprovar uma conduta por culpa grave do que o dolo, ainda que seja um dolo genérico. Bom, a gente vai ver cada conduta separadamente e ver a particularidade de cada artigo. A redação do caput do artigo 9º é a seguinte: constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. E, notadamente. Notadamente, por quê? Porque vai vir, cada inciso, a partir do artigo 9º, traz uma conduta. Como antecede cada inciso a palavra notadamente, a gente fala que as condutas previstas no artigo 9º são condutas exemplificativas, ou seja, não é necessário que o agente pratique aquela conduta determinada no artigo 9º. Ele pode praticar outras condutas que vão ser enquadradas no artigo 9º, mas ele também pode praticar aquelas do artigo 9º, que são as mais comuns. Bom,
Já vimos que tem que aferir qualquer tipo de vantagem patrimonial, ou seja, o enriquecimento ilícito, que é a conduta verificada, e nas entidades mencionadas no artigo 1º. Aquelas entidades que a gente viu na primeira aula, que são as entidades que podem ser vítimas de ato de improbidade administrativa. Detalhe, é o agente público. Lembrar que você precisa da participação do agente público, que o terceiro ele pode vir a ser responsabilizado. A gente também já viu isso também. Mas é necessária a participação do agente público. De qualquer forma, ou ele vai ser induzido, ou vai haver uma colaboração, ou ele vai praticar o ato sozinho, mas especificamente uma conduta dele, sem precisar do terceiro. Agora, o terceiro, nunca sozinho. A gente já verificou. Bom, como a gente comentou, segundo o artigo 9º, vai ser uma vantagem patrimonial indevida que foi adquirida em razão do exercício do cargo, emprego, função ou mandato. Vale lembrar que uma das diferenças entre os artigos 9º, 10º e 11º, além do dolo, da culpa, que a gente acabou de ver, que o artigo 10º você consegue caracterizar a conduta se o agente agir, no caso, com dolo e culpa grave, nos demais apenas com dolo. Além dessa diferença, tem uma outra aqui que é muito importante. Só o artigo 9º que não traz a conduta omissiva. Ou seja, nunca o agente vai ser responsabilizado por enriquecimento ilícito se ele agir com omissão. No caso, não agir. Precisa de agir, precisa de uma conduta específica para a caracterização do artigo 9º, para você falar que houve improbidade administrativa com o fim de enriquecimento ilícito. Bom, aqui é uma jurisprudência do STJ, porque essa questão de caracterização de dolo e dolo-culpa foi algo que veio trazido pela jurisprudência. Você não consegue verificar a partir do caput do artigo 9º, de uma leitura literal do artigo 9º, você não conseguia extrair isso. Quem trouxe essa determinação? O STJ, os tribunais superiores. Aqui é fácil a gente perceber. É um RESP do Distrito Federal, de 2012, que explica que a conduta do artigo 9º, ela tem que ser evidenciada com dolo ou com culpa. Não, desculpa, apenas com dolo, para os tipos previstos nos artigos 9º, enriquecimento ilícito, e 11º, violação dos princípios da administração pública. E, ao menos, por culpa, nas hipóteses do artigo 10º, que é a hipótese de prejuízo ao erário. Tá, mas há outras correntes. Depois que o STJ definiu, ele adotou uma das correntes. Há outras duas correntes para falar se essas condutas de improbidade administrativa devem vir determinadas com dolo ou culpa, ou se não deve nem ser analisado esse tipo de situação. Uma das correntes é defendida por Hugo Nigro Mazzilli. Para o autor, as condutas do 9, 10 e 11 exigem dolo e culpa. Ou seja, não haveria diferença. Todas você pode ser responsabilizado por dolo ou culpa. O que ele faz? Ele acaba estendendo, já que, como a gente comentou, para o Ministério Público, seria muito mais fácil ele demonstrar uma conduta pela atuação de culpa. Nesse caso, ele vai entender, o autor entende, que você pode responsabilizar pelo 9, pelo 10 e pelo 11 por dolo ou culpa, e o Ministério Público mais facilmente conseguiria comprovar a culpa, por exemplo, no caso do artigo 9º, que hoje só admite a responsabilidade por dolo, ou do artigo 11, que da mesma forma só admite a responsabilidade por dolo. Bom, para o autor, por que você pode exigir dolo e culpa? Como a gente já comentou no primeiro encontro, o artigo 4º da Lei de Improbidade, ele fala que é dever do agente observar todos os princípios da administração pública. Ou seja, ele já sabe que ele tem que observar, é um dever, não é um poder. Ele não tem a possibilidade, ele é obrigado a observar. Sendo assim, ele pode ser responsabilizado também por culpa, porque, em tese, ele agiria por imprudência, imperícia ou negligência. Então, essa corrente estende mais as possibilidades de caracterização da improbidade administrativa. Mas há uma outra corrente que estende ainda mais. Por quê? Porque para Fernando Martins, que é defensor da terceira corrente, não seria necessário sequer procurar saber se houve dolo ou culpa. O Ministério Público não teria que demonstrar nos autos para a caracterização da improbidade esses elementos subjetivos.
Nesse caso, para ele, a responsabilidade é objetiva, assim como é a responsabilidade no caso de indenização em face da administração pública, nos termos do artigo 37. Para o autor, então, você sequer precisa analisar os elementos dolo e culpa. Por quê? Por que o autor ele chegou a essa conclusão? Primeiro, pela dificuldade da prova. Ele reconhece a dificuldade da prova na ação de improbidade. Segundo, porque, para ele, o ordenamento jurídico como um todo, ele permite a responsabilidade sem analisar esses elementos. Então, ele demonstra, pelo artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil e pelo artigo 4º da Lei de Improbidade, que é o artigo que fala do dever e da observância, dos princípios, que a gente acabou de comentar, e pelo artigo 136 do CTN. O artigo 4º, como a gente já viu, eu não trouxe, mas o artigo 3º é aquele fundamental de quase todos os ordenamentos jurídicos, que ninguém se excusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Ou seja, se tem a previsão legal, o administrador, a previsão do artigo 4º, o administrador não pode se esquivar e você não precisa nem analisar o dolo e a culpa, porque, em tese, ele conhece da lei, ele conhece todo o ordenamento. Também, segundo o artigo 4º, é aquele que a gente falou dos princípios, e no artigo 136, que iria corroborar essa tese, já que o 136 está no Código Tributário Nacional, ou seja, ele é mais específico, mas ele iria apenas corroborar essa tese. Para o autor, para o legislador, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração da legislação tributária é aquilo que eu comentei, específico para o tributário. Independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Quando fala que independe da intenção do agente, já está afastando os elementos dolo e culpa. Então, essa seria a terceira corrente. Mas lembrando, o STJ não adota nem a segunda nem a terceira. Ele fala, como a gente já falou, que o 9 e o 11, as condutas determinadas nos artigos 9 e 11, só se caracterizam por dolo, não se caracterizam por culpa. Já as do artigo 10, você consegue caracterizar verificando os elementos dolo e culpa. Tá. Dito isso, a gente vai agora analisar as condutas exemplificativas trazidas no artigo 9º. Não trouxe todas as condutas, eu só ressaltei aquelas que são mais relevantes, para não ficar cansativo, e já que é disposição literal de artigo de lei, vocês podem acompanhar em casa, dar uma lida e não tem muito problema. Tá. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser antegido ou amparado por ação ou omissão decorrente de atribuições do agente público. Ou seja, receber dinheiro, vantagens, esse é o mais genérico, é a disposição mais genérica do artigo. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação ou contratação de serviço pelas entidades passíveis de serem vítimas de ato de improbidade administrativa por preço superior ao valor do mercado. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço de ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. O que a gente pode notar dessas três condutas que eu já li, e são quase todas as condutas também trazidas no artigo, é justamente o enriquecimento ilícito. É receber vantagem, perceber vantagem, oferir vantagem. Tudo está relacionado ao enriquecimento ilícito do agente. Essa daqui, ela está até ressaltada, que ela está em outra cor, você não consegue verificar esse enriquecimento, você não extrai da leitura do artigo esse enriquecimento de forma direta, de forma tão clara. Mas ele existe. Olha só, utilizar em obra ou serviço particular, veículo, máquina, equipamento ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades passíveis de serem vítimas de ato de improbidade, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Um exemplo dessa conduta aqui é, vamos supor, você está fazendo um recapeamento de vias, está colocando pedras, britas em alguma determinada via do município, ou um lote, o prefeito vai e já se aproveita, já que já está sendo feito pelo município, ele compra um pouco a mais e ele pede para que essas pessoas que também estão realizando a obra pública no seu sítio, na sua fazenda, ou até mesmo na casa de um amigo, que elas também realizem o mesmo serviço naquele lugar. Isso é enriquecimento ilícito.
Por quê? Porque alguém teria que pagar, o particular teria que pagar para ter esse tipo de benefício. Esse benefício ele não é coletivo. Nesse caso, há um enriquecimento ilícito, por isso que eu comentei, você não extrai diretamente esse enriquecimento. Mas claro que ele existe, porque você não vai precisar pagar do seu bolso. Quem está pagando é o poder público. E aí você vai se utilizar e se beneficiar de um mesmo serviço que está sendo disponibilizado a toda a coletividade. Tá. Na hipótese das condutas do artigo 9º, o que a gente percebe? Você tem a punição. Como eu comentei, os artigos 9, 10 e 11 eles estão colocados de forma estratégica. Por quê? Porque é em ordem decrescente. A conduta do artigo 9º é a conduta mais grave. Por isso a gente vai perceber que as sanções são muito mais graves. Aqui é o caput do artigo 12, inciso 1º, que fala que no caso de enriquecimento ilícito vai haver sanção administrativa, civil e penal, ou seja, a própria lei, apesar de ser uma lei que traz sanções cíveis, ela vai falar que você pode ser responsabilizado criminalmente. Ou seja, quem recebe uma quantia ilícita, como a gente já verificou numa das condutas do artigo, pode ser responsabilizado por corrupção na esfera penal. Mas, administrativamente, nos termos da Lei 8249, como que você vai ser punido? A sanção é por perdas de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ressarcimento integral do dano, quando houver. Perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Está ressaltado aqui de amarelo, está bastante grifado. Por quê? Porque as demais sanções têm penas similares, mas a pena é mais branda. Nessa hipótese aqui, você vai ter suspensão por 8 a 10 anos. Lembrar que no Brasil não existe cassação de direitos políticos. É só suspensão, não existe a hipótese de cassação. Pagamento de multa civil até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial que foi observado, já que a conduta do artigo 9º é o enriquecimento ilícito. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Ou seja, se você tem a pecha de agente que praticou improbidade, você não vai poder mais fazer contratos com a administração pública, pelo prazo de 10 anos. Visto o artigo 9º, agora a gente vai ver a conduta do artigo 10. O caput do artigo 10, ele determina que constitui o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa. Aqui é aquilo que a gente já comentou. Lembra que o artigo 9º você não responsabiliza por ato omissivo? Você precisa de um ato comissivo? Na hipótese do artigo 10, já traz de forma especificada que você pode responder por ação ou por omissão, por ato comissivo ou ato omissivo. Dolosa ou culposa. Nesse, você admite os dois, o dolo e o culpa. Inclusive, a interpretação do STJ, para você não admitir, é que para o STJ, o legislador ele não traz palavras desnecessárias. Se ele trouxe a previsão de dolo ou culpa para o artigo 10, é porque ele não entende que o artigo 9º e o 11º, você pode responder por culpa. Bom, então, no caso de ação ou omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, mais uma vez a palavra notadamente. Os 3 artigos trazem essa palavra. Isso é importante? É. Por quê? Porque daí você já extrai que as condutas que estão sendo enumeradas é um rol exemplificativo, não um rol taxativo. Há outras condutas que podem ser enquadradas. Tá. Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, que estão nesse artigo 10º, eles pressupõem que você vai ter perda patrimonial. Lógico, se alguém enriqueceu, se tem prejuízo ao erário, você tem a perda patrimonial. É importante a gente verificar que tem condutas que estão trazidas no artigo 10, condutas que acabam configurando esse artigo 10 da lei, que você pressupõe a existência de um dano. Ou seja, você não vai precisar comprovar, o Ministério Público não vai ter a obrigação de comprovar esse dano de forma clara. Quais são essas condutas? A frustração da licitude de processo licitatório ou a sua dispensa indevida.
há outras condutas. Isso é reconhecido pela jurisprudência, que essas duas condutas você vai pressupor a existência do dano. Não é necessário que seja provado no processo para que os agentes respondam, no caso de frustração da licitude de licitação ou de dispensa indevida da licitação. Outra coisa que é importante a gente falar na hipótese de prejuízo ao erário é que há um prejuízo. Esse prejuízo ele é cobrado como do agente. Se você tem vários agentes responsáveis por esse prejuízo, a jurisprudência entende que os agentes vão ser cobrados, vão ser trazidos de forma solidária. Ou seja, você pode cobrar o valor integral do dano de qualquer um. Porque você pode ter um agente que tenha muito dinheiro, um outro que contribuiu para o ato de improbidade, ainda que com uma ação mais branda, não tenha sido a ação mais grave, não tenha ele feito o dolo direto, ele mais que participou do que ele foi autor daquele ato de improbidade, essa pessoa ela pode vir a ser demandada pelo valor integral. E também o principal agente do ato de improbidade, aquele que causou o ato mais gravoso para a administração, ele também é cobrado do valor integral. Ou seja, é irrelevante. A administração pública vai tentar ser ressarcida claro, a regra, pelo agente que tiver mais condição de pagar. É irrelevante a conduta, se você contribuiu mais ou contribuiu menos. Ela vai ser relevante para sanções administrativas, aquela de 8 a 10 anos, etc. E tal. Isso, claro que a conduta é importante. Mas para a responsabilidade financeira, para o pagamento do ressarcimento ao erário, vai ser solidário. Você pode cobrar o valor integral de qualquer um dos agentes. Tá. O que é importante a gente ver no caso do artigo 10? É importante a gente analisar o que é esse patrimônio público, ou seja, essa perda patrimonial. Ela é uma perda em qual sentido? Qual a abrangência desse conceito de patrimônio público para a responsabilidade do artigo 10? Nessa hipótese, tem duas correntes. Você tem uma corrente, que é uma corrente mais restritiva, que fala que a perda vai ser uma perda de bens de natureza econômico-financeira. Ou seja, é sempre uma perda patrimonial financeira econômica, tem a ver com moeda. E uma corrente ampliativa, que é defendida pela professora Maria Silvia Zanello de Pietro, que fala que você vai valer de um conceito trazido no artigo 1º da Lei 4717, afirmando que vai ser qualquer lesão ao conjunto de bens da administração. Bens, interesse de natureza econômica, estética, artística, histórica, ambiental e turística. Ou seja, é um conceito de patrimônio público mais abrangente. Não é um conceito só financeiro. Tá, agora vamos para o rol exemplificativo de condutas, que é trazido também pelo artigo 10, assim como traz o artigo 9º. Vale lembrar que aqui não tem todos eles, eu coloquei os mais relevantes, e que em casa vocês podem dar uma olhada na lei e verificar as outras condutas, que é também importante. Mas eu trouxe as mais relevantes, as que são mais evidenciadas na prática. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades passíveis de serem vítimas de atos de improbidade administrativa. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial dessas entidades, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que para fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer dessas entidades, sem observância da formalidade legal e regulamentar aplicável à espécie. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, etc. E esse inciso, ele é super importante. Por quê? Porque a leitura dele, você pode chegar a confundir com o artigo 9º do enriquecimento ilícito. Olha só. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º da lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades,
Vocês lembram do exemplo que eu falei, do caso do prefeito, que pode se valer de um asfalto que esteja sendo aplicado no município? Parece que é bem similar. É muito similar à conduta do artigo 9º, o que causa bastante confusão. Mas vamos voltar na redação do artigo 9º, que a gente trouxe de vermelho. Utilizar em obra ou serviço particular, veículo, máquina, equipamento ou material de qualquer natureza, de propriedade, etc. Mas olha aqui o verbo, utilizar. Já no artigo 10, permitir que se utilize. Há uma relevância nesses termos? Claro que há. Quando a gente fala em utilizar, você está utilizando para benefício próprio. Permitir que se utilize, você está fazendo, no caso que eu comentei de um vizinho, que o prefeito precisa que o vizinho realize. O que vai fazer bastante diferença, já que, como a gente comentou, há uma ordem decrescente nas condutas que são trazidas. Ou seja, você vai responder por um dano muito maior, se você atingir a conduta do artigo 9º. Se o agente utilizar para benefício próprio, a conduta dele tem que ser mais grave, considerada pelo ordenamento, do que ele permitir que alguém utilize. Isso é questão de política legislativa. Não é uma questão, porque o dano é idêntico à administração pública. Para a administração pública, seria irrelevante quem está utilizando. Mas é uma questão de política administrativa. Se você utiliza para benefício próprio, você vai responder pelo artigo 9º. Se você utiliza permite que alguém utilize, o benefício é de terceiro, você responde nos termos do artigo 10. E quais são as penas? Ressarcimento integral do dano. Nessa hipótese aqui, não sei se vocês se recordam, em relação ao artigo 9º, a gente fala que vai haver o ressarcimento do dano se houver. Por quê? Porque a conduta do artigo 9º, ela não exige essa perda patrimonial. Aqui, o ressarcimento integral do dano, ele existe sempre, já que a conduta que está sendo caracterizada é uma conduta de perda patrimonial da administração, em que você tem que ressarcir um dano que, por óbvio, vai sempre existir. Ou você não está caracterizando a conduta do artigo 10º. Que é olha só a diferença entre as penas. Ressarcimento integral do dano, quando houver. Em relação ao 9 e ao 10. Então, voltando. Ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância. E se fala, se concorrer a essa circunstância, por quê? Porque você não precisa do enriquecimento ilícito como regra, igual você precisa no artigo 9º, que é a conduta do artigo 9º. No artigo 10, pode haver o enriquecimento ilícito ou não. Isso é uma diferenciação que é importante. Perda da função pública é a mesma. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Está vendo? É bem mais branda do que a conduta anterior. Pagamento de multa civil até 2 vezes o valor do dano. O outro é o que é enriquecido ilicitamente, né? Mas também já é o triplo. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivo fiscal ou creditício, direto ou indiretamente, ainda que por intermediário de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Também é uma pena que existe no artigo 9º, mas aqui no artigo 10 ela é mais branda. Tá. Isso aqui a gente já comentou. Se o ato de importa vantagem para o próprio agente, é o caso de enriquecimento ilícito. Aqui a gente está fazendo aquela diferenciação da conduta do inciso que a gente falou que é do 9º e do 10º, é bastante parecida. E aí vem a diferenciação. Se é o próprio agente que está recebendo aquele benefício, é caso de enriquecimento ilícito previsto no artigo 9º. Se é vantagem para um terceiro, a hipótese de lesão ao erário prevista no artigo 10. Agora, a gente vai analisar o artigo 11. É o último artigo que traz as condutas que podem caracterizar a improbidade administrativa. A redação do caput é a seguinte. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Notadamente, mais uma vez, é que vai vir condutas exemplificativas. Não é um rol taxativo que está sendo trazido no artigo 11. Esse artigo, que a gente consegue perceber aqui, ele também trata da ação ou omissão, assim como vem no artigo 10º. Ou seja, só a conduta do artigo 9 é que você não consegue responsabilizar o agente falando que ele agiu de forma omissiva. No 10 e no 11, você consegue responsabilizar. Outra coisa que é importante, a gente tem que verificar quais são os princípios que vão ser violados para a caracterização do artigo 11, que é
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Esses princípios, você não precisa de uma conduta que viole todos de maneira conjunta. Você pode violar apenas um desses princípios da administração pública. E, não sei, no primeiro encontro a gente comentou, só para a gente dar uma revisada aqui, que o conceito de improbidade administrativa não é o mesmo de legalidade. E uma das conclusões para se chegar a essa tese é justamente que você pode ser responsabilizado por violação de honestidade, imparcialidade, ou seja, se improbidade fosse a mesma coisa que legalidade, bastava a legalidade aqui. Não é toda conduta ilícita que é considerada ato de improbidade administrativa. A gente comentou também que o STJ ele vem trazendo julgados que podem, às vezes, surpreender se é caracterização de improbidade ou não. Inclusive, a gente vai analisar mais alguns aqui, já que o artigo 11, por ser um artigo mais amplo, de violação a princípios da administração pública, ele permite, inclusive, que você possa transitar em várias condutas que podem ser consideradas e, dessa forma, trazer jurisprudências muitas vezes contraditórias. A gente vai ver aqui. Eu separei algumas muito atuais, inclusive, para a gente debater. Tá. Em relação ao artigo 11, são os princípios, conforme a gente já comentou. É bom lembrar que o artigo 4º também fala do dever legal de respeito aos princípios. A gente já falou dele aqui várias vezes. É um artigo muito importante. Ele já fala de observância de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato de assuntos que lhe são afetos. Ou seja, outros princípios. O que corrobora o que a gente falou ali atrás. Não precisa ser todos os princípios e não só aqueles princípios que estão enumerados e elencados no artigo 11. É violação de princípios da administração pública de forma genérica. Tá. Agora vamos para uma crítica, mais uma observação da doutrina em relação ao artigo 11. Dá para perceber que ele é um artigo muito amplo. Ou seja, é muito fácil se você não caracteriza condutas do 9 e do 10, certamente você consegue caracterizar no artigo 11. E por isso, ele é chamado pela doutrina de norma de reserva. Ou seja, não verificado conduta do artigo 9 e 10, certamente está no artigo 11. Dessa forma, tem que ser muito bem aplicado. Ou você vai fazer uma perseguição, uma caça às bruxas ao administrador público, e dessa forma você vai inviabilizar a atividade administrativa. Porque violação, por exemplo, ao princípio de eficiência, o legislador, o juiz, na verdade, ele pode entender que uma determinada conduta não foi assim tão eficiente e caracterizar a improbidade. Isso é danoso, não é bom para a segurança jurídica, isso engessa a administração pública. Por isso, esse artigo ele precisa ser aplicado com cautela, para não inviabilizar a própria atividade administrativa. O STJ faz esse tipo de ressalva. Apesar dele ter jurisprudência contraditória, ele faz essa ressalva da observância da cautela para a aplicação do artigo 11. Tá. É também um rol exemplificativo de condutas. E quais são? Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Negar publicidade aos atos oficiais. Frustrar a licitude de concurso público. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou serviço. Esse é um rol exemplificativo. Eu trouxe as condutas que são mais verificadas na prática. Só para ilustrar, já que é algo muito claro, você pode analisar o artigo 11, ver todas as condutas lá trazidas, é fácil, é simples, não tem muito problema, não. E no caso da caracterização do artigo 11, quais são as penas? Penas bem mais brandas do que as anteriores, conforme a gente comentou. Ressarcimento integral do dano, se houver, ou seja, não é obrigatório que haja um dano para você caracterizar a improbidade, um dano para a administração, para caracterizar a improbidade nos termos do artigo 11. Você pode ter uma violação dos princípios e não ter nenhuma perda para a administração pública. Mesmo assim, está caracterizado o artigo 11. Perda da função pública, esse daqui é claro, ela existe em todas as três condutas. Suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, num prazo bem menor do que a gente tinha visto.
pagamento de multa civil até 100 vezes o valor da remuneração. Vale lembrar que também é algo mais brando, apesar de vir 100 vezes aqui, as outras vêm 3, é uma coisa que vem o dobro. Aqui é 100 vezes. Por quê? Porque é o valor da remuneração do servidor. Então, não é em regra você imaginar que, não, essa conduta não pode ser mais branda porque é 100 vezes. Não, porque o enriquecimento e a perda, em regra, são maiores do que um salário de um servidor, né? Já que você tem o limite dos salários pelos ministros do Supremo do STF, muito difícil você ter alguém que fez um desvio ou se enriqueceu ilicitamente por um valor igual ao do seu salário. Então, aqui é 100 vezes o valor da remuneração do servidor, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Um prazo menor aqui também, que o servidor público está impedido de contratar com a administração. Tá. Em relação ao artigo 11, a própria jurisprudência ela já fala na aplicação de certos requisitos. Por quê? Porque é um artigo muito abrangente, igual a gente já havia falado. O STJ trouxe esses requisitos, falando que a conduta do agente, ou a ele equiparado, já que o conceito de agente público é um conceito amplo, igual a gente viu no primeiro encontro, quais são os requisitos para a caracterização do artigo 11? Ele tem que estar no exercício de seu munus público, ou seja, ele tem que ser um agente público que esteja no exercício do seu munus público, ele tem que estar trabalhando para a administração pública. Havendo a necessidade dos seguintes requisitos. A conduta dele tem que ser ilícita, tem que ser irregular ao direito, e tem que haver um elemento volitivo consubstanciado no dolo de cometer a ilicitude ou causar o prejuízo ao erário. Esse dolo é o dolo genérico, igual a gente havia comentado, não é um dolo específico. Aqui tem o RESP, que traz justamente, que é de Sergipe, que traz justamente essa teoria que é adotada hoje pelo STJ de forma tranquila. Vocês podem dar uma conferida, esse material vai ser disponibilizado, que fala que o dolo é genérico, não é um dolo específico, ou seja, mais fácil de comprovar. E ofensa aos princípios da administração pública. Esses são os requisitos que a jurisprudência verificou para a caracterização do artigo 11. Mas, observações que são importantes também para você ver se houve a conduta do artigo 11. Você tem que perceber que é dispensável a prova do dano. Já aquilo que a gente já comentou, a administração pública não precisa ter um prejuízo para você caracterizar o artigo 11. Esse julgamento está no RESP, tem vários, muitos, esse é só um exemplo, no RESP que vem do Rio Grande do Sul, que foi julgado em novembro do ano passado. Não é dispensável a prova do dano para a configuração do ato de improbidade. Também não é necessário que o agente tenha enriquecido. Por isso que quando a gente fala, se você vai ressarcir o dano, se houver, vai haver a devolução do que se enriqueceu, se houver, etc. Tá. A gente vai analisar esse artigo 11 com mais atenção e trazer mais jurisprudência para que vocês possam perceber que a questão é muito decidida caso a caso nos tribunais superiores. A gente já comentou isso quando a gente estava falando do que seria improbidade administrativa. Eu trouxe até uma crítica para falar justamente desse julgado em que o STJ entendeu que você haveria a violação de um ato de improbidade. Eu não sei se vocês se recordam, é de um professor que assediou sexualmente um aluno. Um professor da rede pública de ensino que se aproveitou do cargo para assediar uma aluna dentro da escola. Nessa hipótese aqui, foi reconhecido que ele praticou um ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11. Não se está aqui a falar que esse professor não tem que ser responsabilizado, civil e penalmente. Mas é estranho, como a gente comentou na primeira aula, que ele seja responsabilizado por improbidade administrativa. Porque a questão não está vinculada à função específica da administração pública, a ato de lealdade, de ser bom administrador. Então, estranha, causa estranheza. É mais pelo nível de reprovabilidade da conduta que se acredita que esse professor foi também responsabilizado nos termos do artigo 11. Entendeu o STJ? É recente, foi trazido inclusive no informativo 523 daquele tribunal, entendeu o STJ que essa conduta ela atenta contra o princípio da administração pública, subsumindo-se ao disposto no artigo 11 da referida lei.
Outro julgamento que é importante para a gente analisar os limites da aplicação do artigo 11 nos tribunais é um julgamento que fala que o prefeito que pratica assédio moral contra servidor público também responde por improbidade administrativa. Ou seja, aquele que no local de trabalho ele utiliza de sarcasmo, crítica, zombaria e trote, enquadra-se na conduta do artigo 11 por abuso de poder, desvio de finalidade e malferiamento à impessoalidade ao agir deliberadamente em prejuízo do agente público. Também cometeria improbidade administrativa. Mas uma conduta que não se enquadra especificamente no conceito de improbidade administrativa. Mas essa ainda mais, porque essa você vai ter uma questão de abuso que vai impedir que outro servidor exerça a sua atividade. Ou seja, você vai psicologicamente abalar aquele servidor, então, em tese, está mais caracterizado como improbidade administrativa do que a conduta do professor. Então, tranquilo, o STJ entende que nessa hipótese se enquadraria no artigo 11. Outra hipótese é publicidade governamental que não tenha fins educacionais, informativos e de orientação social. Essa hipótese é bastante tranquila e muito comum da gente verificar na jurisprudência, inclusive em municípios em que você não tem uma estrutura legislativa de procuradoria que consiga orientar essas pessoas a não realizar com dinheiro público uma promoção pessoal. Porque é engraçado, a gente verifica isso no interior, a gente verifica, inclusive, é trazido como defesa, que você tem que publicar tudo que é feito por aquele prefeito, porque ele tem que fazer o melhor e ele tem que demonstrar que foi ele que fez, que aquilo é responsabilidade dele. Ele pode até, ele deve divulgar o que é feito de bom, mas ele não pode se colocar como o único responsável ou como a pessoa, o agente público mais eficiente que existe, que isso é promoção pessoal. E é promoção pessoal que vai, inclusive, ajudá-lo de forma eleitoral. Então, o STJ fala que esse favorecimento pessoal, ou ainda que de terceiro, configura a improbidade administrativa porque é uma utilização indevida da máquina pública. Esse aqui é tranquilo, esse é muito claro da gente verificar como conduta que configura o artigo 11. Agora, autoridade que deixe de encaminhar ao MP cópia do inquérito administrativo instaurado contra servidor no qual há indícios de prática de crime. Nessa hipótese, essa conduta da autoridade que deixa de encaminhar, você tem um procedimento administrativo, um PAD, um processo administrativo disciplinar, em que a autoridade que está, o agente que está fazendo a análise daquele PAD, ele percebe que aquela conduta também ela é criminosa, ou seja, além de uma sanção administrativa, deve haver um processo criminal, claro, que não é um processo que vai ser realizado pela administração pública, vai ser um processo criminal, e que aquela conduta também configuraria uma ação típica, uma ação penal típica. Nessa hipótese, ele é obrigado, o agente público ele tem o dever de enviar os autos ao Ministério Público, que é o Ministério Público que é o dono da ação penal, para ele poder justamente buscar a condenação daquele agente. Se você não manda, você caracteriza a conduta prevista no artigo 11. Mais um julgado é contratação de escritório de advocacia sem licitação e sem que a situação se enquadre nos casos de dispensa e inexigibilidade. Eu trouxe esse julgado aqui, mas vale lembrar que isso não é uma posição unânime do STJ. Por quê? Nessa hipótese, o STJ entendeu que a contratação violando a licitação de escritórios de advocacia, no caso de indevida dispensa da licitação, que essa conduta enquadraria no artigo 11. Há julgados falando que não se enquadraria. Mas essa hipótese aqui, inclusive eu ressaltei a singularidade do caso, por quê? O STJ entendeu, já que não havia notória especialização, não havia prova, não havia demonstração, e também havia uma cláusula de remuneração abusiva. Então, ele entendeu que configuraria o artigo 11. O que a gente vê na prática é que ele fala que, mesmo que você não tenha aquela prova cabal, você não poderia responsabilizar pelo artigo 11. E há julgados nesse sentido. Então, ao que tudo indica, essa responsabilidade nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade, ela veio por quê? Porque não tem qualquer prova de notória especialização. Não existe. Parece que o escritório não tem essa característica de ser um escritório de notória especialização. Se tivesse, talvez não seria caracterizada a conduta do artigo 11. Também talvez não seria se tivesse sido observado o preço do mercado.
ou seja, o preço de honorários, ainda que seja a tabela de honorários trazida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nessa hipótese, a remuneração foi abusiva, ou seja, além da ausência de notória especialização do escritório, já há uma responsabilização, uma remuneração abusiva. Então, está claro a caracterização do artigo 11. Tá, mas é interessante, olha só. Apesar da gente ver que até agora foram trazidas questões que houve a aplicação desse artigo 11 de forma dura, nessa hipótese aqui, a contratação irregular de servidores temporários. Ou seja, não, esse aqui ainda, o STJ entendeu pela configuração da conduta tipificada no artigo 11. Se você contrata de forma irregular servidor temporário, ou seja, era para ser concurso, os servidores eram para ser de outra forma contratados, a contratação está irregular, nessa hipótese, sem qualquer amparo legal, nessa hipótese você viola o princípio constitucional do concurso público e caracteriza a conduta prevista no artigo 11. Mas olha que interessante, é isso que eu ia comentar. Se você lotar servidor comissionado em cargo de concursado, não seria improbidade. Ou seja, terceirizado, pessoas que estão fora da administração pública para exercer aquelas atividades típicas de servidores terceirizados, por exemplo, cantineiro, faxineiro, segurança, são atividades que podem ser caracterizadas e contratadas por temporários, só que a administração pública tem uma lei própria e ela optou em fazer por concurso público, que é a regra. Se há um município, um ente público com essa característica, ele não pode contratar terceirizado, ainda que seja uma atividade que é típica de terceirizado. Na hipótese de contratar o terceirizado, violando o princípio constitucional do concurso público, você vai ter a caracterização de improbidade. Mas, de forma estranha, o STJ entendeu, e é muito recente, esse julgado do dia 8/7, ou seja, de semana passada, de forma estranha, ele entendeu que o comissionado, se ele for contratado, não haveria a improbidade. É uma decisão por maioria, não está publicada no site do STJ, eu consegui, por informações daquela página de notícia, não trouxe a ementa, não tem, mas aqui está o número, o RESP 1434296, de 8/7/2014, e o ministro Ari é o relator. Na verdade, naquela notícia tem uma fala dele, e eu trouxe a fala dele, olha o que ele fala. Muito embora tenham sido nomeados para cargos em comissão, subordinados ao gabinete do prefeito, e lotado em outros órgãos, o fato, incontroverso, registre-se, é que os 3 servidores foram nomeados irregularmente. O que se teve por irregular foi a lotação em órgãos diversos daquele para o qual foram nomeados e prestaram serviço ao município de Maringá. Há nesse fato, como reconheceu o Tribunal de Origem, evidente má-fé do administrador, salvo melhor juízo, não. Para ele, então, você não configuraria esse ato de improbidade, lotar servidor comissionado em cargo que seria de concursado. O que é contraditório em relação a julgado anterior, que também é um julgado recente, que é de dezembro do ano passado. Outra hipótese é um prefeito que intercede junto ao delegado para que este libere temporariamente um preso para comparecer ao enterro de sua avó. Nessa hipótese, o prefeito ligou para o delegado, pediu ao delegado para liberar o preso para ele ir no enterro da avó. E essa conduta, ela não foi considerada uma conduta de improbidade administrativa, né? Seria um favorecimento de uma relação que o prefeito tinha com o delegado, mas de forma estranha, causa estranheza, o STJ entendeu que não configura nenhuma conduta do artigo 11. E é engraçado que ele entendeu porque ele achou que a conduta, inclusive, foi humanitária. Olha como é que foi trazido. A conduta do agente, apesar de ilegal, teve um fim até mesmo humanitário, pois conduziu-se no sentido de liberar provisoriamente o preso para que esse pudesse comparecer ao enterro de sua avó, não consistindo, portanto, em ato de improbidade, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Ou seja, além dele não ser condenado, o STJ entendeu que a conduta dele é uma conduta relevante, uma conduta humanitária. E sobre outra coisa que demonstra, né, essa incongruência da jurisprudência, a contratação de parentes antes da súmula vinculante 13 do STF. A súmula vinculante 13, como todos sabem, é a súmula do nepotismo. E o que o STJ entende? Esses julgados são do STJ. Será que caracteriza improbidade você contratar essas pessoas antes da súmula vinculante? A primeira turma do STJ entende que não caracteriza improbidade administrativa. Já a segunda turma entende que caracteriza.
Aqui tem 2 julgados, que são julgados recentes, 2 são desse ano, que fala que não configura improbidade, aquele que entende que não seria, a contratação de políticos anteriores à vigência da súmula vinculante 13. Já no caso da segunda turma, seria hipótese de improbidade. Porque essa súmula é uma súmula que veio, mas já se falava na violação do nepotismo, da questão do nepotismo, em razão da impessoalidade, da moralidade. Não era necessário uma súmula para se falar que você não podia utilizar de um favorecimento de parentes, etc., para colocar lotados na administração pública. Isso é óbvio, isso sempre foi defendido. Não era necessário a súmula. Então, eu acredito que a jurisprudência que é mais correta, né, se puder falar que é certo ou que é errado em relação ao artigo 11, que é um artigo muito abrangente, é que sim, que viola, que é uma conduta que pode ser caracterizada no artigo 11, porque sempre violou-se princípios. Não precisa se falar que com a vigência da súmula vinculante 13 é que você teve essa proibição de contratação de parentes na administração pública. Mas a primeira turma vem entendendo que não caracteriza. Ou seja, se você tiver um cliente, alguém que tenha contratado, um parente, já que é muito comum, você tem que rezar para cair na primeira turma para você não ser condenado por improbidade administrativa. O que a gente consegue perceber é que essa jurisprudência do STJ é uma jurisprudência que acaba confundindo. Igual em relação a você ter foro privilegiado ou não para as ações de improbidade, acabou que você foi criando tantas exceções que traz uma insegurança jurídica, inclusive para a gente, para poder dar uma aula, para poder falar como que é a situação, já que você tem várias exceções. Quando você traz exceções muito variadas para uma mesma regra, você traz insegurança jurídica, porque deixa de ser uma regra. Passa a ser algo que é avaliado caso a caso. Então, da mesma forma, em relação à competência no caso de ação de improbidade administrativa, se você vai ter foro privilegiado ou não, também nas condutas do artigo 11, a gente tem esse problema. A gente não sabe se aquilo vai configurar o dolo típico do artigo 11, se é uma conduta que viola o princípio da administração pública e que merece as sanções de improbidade. Bom, a gente vai parar por aqui, tomar um café, dar um intervalo, para a gente entrar nas outras questões. Vamos falar só mais algumas condutas que caracterizam a improbidade, vai vir no próximo slide. Depois a gente já entra falando das ações, como que você pode caracterizar a improbidade, qual o procedimento administrativo e judicial para a caracterização de improbidade administrativa. Até mais.